queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o nosso autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua história que estará sendo reconstruída. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem excelentes assuntos, temas maravilhosos e com certeza vai reconstruir as emoções de muita gente que você conhece. Até lá! Hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial do coração que vem falar de um tema fantástico. Fabrício Belotti, palestrante e profundo conhecedor da vida de Francisco e de Assis. Então não precisa mais falar nada, né? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, Obrigado, Fabrício. Nancy. Prazer estar aqui falando contigo. O relato de hoje é de Zilda Santos. Ela tem 48 anos e disse que é moradora de Santo Amaro, São Paulo. E a Zilda diz assim, que ela teve 2 filhos adotivos e que esses 2 filhos já saíram para o mundo e já formaram as suas famílias. Mas que ela sente uma grande vontade de ter uma vida simples, de fazer alguma coisa. E aí ela esteve pensando, porque ela não sabe muito bem o que fazer, esteve pensando, e ela tem grande admiração por Francisco de Assis. Então, ela pensou, Francisco de Assis fundou uma ordem religiosa, né? Ela falou, será que seria possível eu fundar uma ordem religiosa aqui no nosso país, né? Aqui em São Paulo? Então, ela diz que não sabe por onde começar e que tem pouquíssimos conhecimentos sobre a vida dele. E aí ela quer trabalhar, fazer a caridade. Então ela pergunta, será que isso é possível ou ela estaria romanceando uma história de uma época nos dias de hoje? É complicado, né, Fabrício? Porque você esteve em Assis, você sabe tudo como que é e a história que foi, né? Iraci, os tempos são outros, mas acho que a essência do que a nossa ouvinte está falando, ela é aplicável, evidentemente, a qualquer tempo. Quando a gente vai a Assis e visita os lugares que Francisco morou e que Francisco fundou, a gente vê 2 momentos da vida de Francisco. Acho que é importante esclarecer, como ela disse que não sabe. Primeiro, Francisco nasceu numa família rica. Seu pai tinha muitas posses, sua mãe tinha muitas posses, sua família era uma família de status social muito grande. Francisco, inclusive, há uma tensão naquela época, nós estamos na Idade Média, entre o cristianismo e o islamismo, e Francisco, diante desse contexto, vai à guerra. Ele primeiro tem uma visão de que ele precisava defender uma causa, ele estava com um vazio existencial muito grande, e ele se coloca numa posição de ir à guerra. E ele quase morre com isso. E o pai dele tem que ir lá e resgatar ele da guerra, e ele volta, ele quase morreu, quase desencarnou. Então, Francisco inicia sua trajetória, Iraci, com talvez um vazio existencial, talvez uma ausência de preenchimento de vida, se eu posso usar esse termo, eventualmente parecido com o que a nossa ouvinte fala. Mas ele não conseguiu resolver isso indo à guerra. E depois, ali naquela mesma Assis, uma cidade fortificada, super bem protegida, com alguma tradição cultural, Francisco não reconhece naquele contexto que fazendo aquilo, cuidando, seu pai tinha um negócio de tecidos e tal, ele completaria a sua vida. E ele funda então a ordem. Antes dele fazer isso, ele vai para uma busca profunda de quem é Deus, de quem é Cristo, ele tem uma experiência religiosa profunda. A gente reconhece lá na catedral, hoje chamada Catedral de São Francisco,
que é uma igrejinha, tem uma igreja maior e tem uma igreja maior. São uma igreja dentro da outra, dentro da outra. Quando a gente vê a primeira igrejinha, ela é simples, ela é pequena, ela é humilde. Então Francisco, na realidade, percebe que ele não precisava fazer uma coisa muito grandiosa para preencher o vazio que ele tinha dentro dele. Pelo contrário, ele tinha que ver a ordem que ele funda, chama OFM hoje, Ordem dos Frades Mínimos. Olha só. Ordem dos Frades Mínimos, que é a OFM, ela é mundial. Ele vê nos pequenos, nas pequenas coisinhas da vida, e ele, Francisco, tinha uma leitura profunda do que seria a natureza, as aves, os animais. Francisco é representado como um grande franciscano de marrom, com umas aves sobre seus ombros, pés descalços, e uma proximidade, via a lua e o sol como seus irmãos, uma profunda integração com a natureza, uma profunda integração com os pobres, e a ordem dele era para arrecadar recursos de mendicância, ele e todos os seus irmãos, para repassar para os mais necessitados, e não guardava nada para ele. Então ele não queria fazer coisas grandiosas. Você não vê um templo franciscano, uma casa franciscana, não deveria, pelo menos, absurdamente suntuoso. Você vê alguma coisa mais humilde. Ele reconhece, Iraci, que é nesse lugar que ele vai encontrar Deus. E ele parte para uma trajetória de fundar pessoas, todas são aceitas na sua casa, na maior parte delas, pessoas que estavam em busca de um objetivo e de um propósito na vida, mas com o objetivo de encontrar Deus não na satisfação material, não na busca pelos prazeres da vida, mas sim na simplicidade e na entrega profunda a uma vida espiritual. Ele está em busca da espiritualidade, né? Total, Iraci. Você visita... Assis é uma cidade Fantástica. Maravilhosa. E você vai vendo... Eu tive a oportunidade de ver, quando eu estava lá, o lugar onde Francisco e Clara... É melhor a gente não falar de Clara. Porque... Enfim, Clara naturalmente vai na mesma direção de Francisco, e pela natureza de ser do gênero feminino, ela tem que fundar a sua própria ordem, então ela funda a Ordem das Clarissas. Não cabia, não por Francisco, nem por ela, mas não cabia socialmente uma ordem unissex, digamos assim. Mas Francisco vai numa direção e se visita os lugares, a capelinha onde ele morava, o lugar onde ele dormia. Era um lugar, era assim, muito menor do que esse pequeno estúdio, tinha uma pedra para ele apoiar a cabeça e um lugar para ele guardar as coisinhas dele. Você visita as igrejas que Francisco fundou, ele dava numa determinada igreja, ele tem uma sese, um contato espiritual, e ele escuta uma voz falando: Francisco, constrói a minha igreja. Ele pensa que isso é físico, e ele constrói uma igrejinha simples, humilde. Você vê até hoje preservadas as celas onde ele dormia, onde o irmão Luiz dormia, onde os outros freis dormiam. E, na realidade, o que a voz dizia para ele não é para ele construir uma igreja física, mas uma igreja no sentido de uma comunidade que colocasse Jesus no centro e não justamente as questões materiais. E ele percebe isso depois. E ele não abandona aquela igrejinha, mas ele funda diversos outros lugares que ele vai e ele toma posse e ele coloca a ordem dele para que as pessoas pudessem meditar sobre si mesmo. E eu sou automaticamente conduzido a Joana Iraci, que fala do autodescobrimento, fala da ideia da gente buscar dentro da gente o contato com Deus, fala da ideia da gente se conhecer. É tudo voltado para dentro. Tudo né? dentro. Quando ela fala, a nossa ouvinte, que ela me deu a entender, né, na leitura do texto, que ela tem uma vida não totalmente preenchida, porque parece que os filhos dela deixaram a sua residência, provavelmente atingiram a fase adulta, foram buscar a sua vida, e ela se sente só, e acho que ela tem interesse de fundar uma ordem. Não precisa, né, Iraci? Porque Sim. é o que o Francisco, quando a gente de novo vai em Assis, você tem dificuldade de encontrar os lugares que Francisco esteve, porque não tem uma assinatura assim, olha, casa franciscana, templo franciscano, ordem. Isso tem hoje, que você tem uma comunidade de franciscanos que toma conta dos lugares, até porque muitos dos lugares viraram conventos franciscanos. Sim. Mas naquela época, aquele lugar era de livre acesso. E Francisco via naquele lugar, na integração que ele tinha com a espiritualidade, com a espiritualização e com a natureza, a possibilidade de você encontrar si mesmo. E quando ele faz isso, ele está, na verdade, aproximando das pessoas através de uma experiência profunda aqui de Deus, e não criando um lugar
para descer Deus e aproximar das pessoas. Isso é uma coisa interessante. Ele simplesmente construiu ali um teto, numa simplicidade muito grande, mas, digamos assim, ele colocou um teto para que não ficassem no relento. Exatamente. Somente isso, né? Exatamente. Ele não foi construir uma ordem, algo que fosse Suntuoso. isso para transcender séculos e séculos aí, como transcendeu. Não foi isso. Isso ficou com a gente, né? Isso é com a gente. E Iraci, tem uma cena interessante que a gente estuda lá, quando a gente está em Assis, que é Francisco, ele era, evidentemente, o cristianismo naquela época, não estou falando de 300, 400 depois de Cristo, 450, 500, era catolicismo apostólico romano e o islamismo, que havia uma rivalidade. Então, quando ele funda essa ordem, olha como Francisco era maravilhosamente humilde. Ele resolve se dirigir até o Papa. Ele estava em Assis, que fica pertinho de Roma. Ele escreve nessa ordem, obviamente ela tem uma bula, ela tem um conjunto de regras. Ele escreve isso e ele resolve submeter isso ao Papa e pedir ao Papa autorização para que a sua ordem exista. E ele não quer rivalizar com o catolicismo institucional. E ele também não quer se relacionar com esse catolicismo institucional no sentido de fundar uma igreja, uma comunidade, um templo. Não, ele só quer... os 3 princípios dos franciscanos são a obediência, a castidade, eles não casavam, e a pobreza. Quer dizer, eles querem, é o que você falou, na ausência do recurso material, na proximidade da simplicidade, encontrar aí a essência do cristianismo e a essência da espiritualidade. Ora, Iraci, se você não tem ao seu redor dinheiro, poder, posse, você só encontra a si mesmo e Deus. Sim. Então você necessariamente junta você e Deus. Porque não tem mais nada. Só tem você e Ele. Então, se você não deixar Deus assumir o controle e transformar a sua vida, você não tem mais nada ao seu redor para fechar e operar. Porque não tem nada para deixar, nada que tenha que cuidar, proteger, assegurar, não tem medo de perder nada porque não tem o que perder. Então, é profundo, né? Você vê que é espiritualidade, ele com Deus. Exatamente isso. Os lugares em Assis que eu tive a oportunidade de ir, as igrejas, fundamentalmente eram igrejas que já existiam, à exceção daquela que Francisco constrói. Ele constrói uma igrejinha na parte externa da cidade, próximo ao que seria um campo, onde ele ficava com seus irmãos, na ordem que ele fundou. Era uma espécie de pequena fazendinha. Ele fundou ali uma comunidade, plantava as coisinhas para ele comer com seus irmãos, vivia de esmola, muito simples, sem muitos recursos. E veio de uma família muito abastada, riquíssima. Né? Aliás, tem uma cena, se você me permite falar, até para... Quando Francisco realiza que ele tem que... Ele entende que o papel dele naquela encarnação era se afastar da riqueza e da opulência material que caracterizava a sua família e se entregar à pobreza, não no sentido de ser um ermitão, mas no sentido de buscar a essência espiritual na ausência do material. Ele faz isso numa cena, eu tive a oportunidade de visitar um dos lugares mais bonitos que eu vi em Assis. Existe hoje, em Assis, existe um bispo de Assis. Esse bispo de Assis é indicado pelo próprio Vaticano, pelo Papa. E existe um lugar, nesse lugar, Iraci, tem a casa episcopal, onde fica o bispo de Assis, e na frente tem uma área grande, tem uma grande estátua, e é o lugar onde, a priori, teria sido o lugar onde Francisco tem a seguinte cena. Ele está indo, seu pai o percebe, ele já está fundando a ordem, ele já está querendo se ver diferente dessas questões materiais, e o pai vai atrás dele e fala assim, você não vai fazer isso. Obviamente há um conflito entre o material, o que puxa a gente para a realidade material, e ele, Francisco, espiritual. E aí o pai dele, essa roupa que você tem, tudo que você tem, foi eu que te dei. Você não trabalha, foi eu que te dei. Então, se você for aí se meter com essa ordem, você vai me dar tudo. Francisco retira a sua roupa, fica nu e entrega para o seu pai, num gesto de, olha, já que o senhor deseja, então... E aí o bispo sai do lugar, e o bispo veste em Assis uma túnica. E nesse lugar que eu fui,
tem um quadro belíssimo na parte superior da Casa Episcopal, que é uma pintura de um artista do Renascimento, mostrando a cena de Francisco vestido com a túnica do bispo, seu pai olhando. Só que na parte superior da pintura, você tem Jesus Cristo olhando para Francisco, e entre Jesus Cristo e Francisco, a mão de Maria. Maria apontando para Francisco e como que convidando Francisco a entrar naquele contexto do reino dos céus. Vem, você se despiu, você se desvestiu daquilo que é matéria, vem para a parte espiritual, vem para a gente. É interessante isso, porque se engana quem pensa que Francisco queria fundar uma grande instituição. Pelo contrário, todo o trabalho de Francisco era de retirar essas coisas dele. É evidente que ele tinha que ter uma organização mínima da sua ordem. Ele tinha que aceitar pessoas, ele tinha que avaliar pessoas para entrar. As pessoas viviam em comunidade, então existia minimamente um controle dos seus freios. Sim. Mas você não encontrará em Assis nenhum lugar que dê a entender que Francisco, por exemplo, construiu um templo suntuoso para os franciscanos. Muito pelo contrário. Esse lugar, que hoje é o lugar dos bispos, é um lugar que não é um lugar franciscano. Olha só. É o lugar do bispo de Assis, indicado por Roma, mas não é uma casa franciscana. Se você visita um outro lugar, tem um lugar chamado Eremo del Carmen, que é lindíssimo, Iraci, na parte norte. É uma cidade no alto, e ela tem uma parte norte muito... Quem Francisco subia para meditar. Francisco saía lá de baixo da fazendinha dele, onde ele fundou a primeira igrejinha, subia e se perdia lá no meio dos animais, do espaço. Aquele caminho todo é incrível. Realmente. Maravilhoso. E ele ficava lá deitado. Quando você chega nesse lugar... É uma vista de lá. Maravilhosa, uma vista superior. Você vê toda a cidade, avança, você vê Roma lá no final. Então, você chega nesse lugar, ali sim é um templo franciscano, é uma casa franciscana. Aliás, quando eu estive lá, é maravilhoso, eu saí cedinho do hotel, peguei um carro e fui. Eu estava chegando, eu entrei, e aí a gente vê como a espiritualidade conduz a gente quando a gente está em busca da espiritualidade. Eu cheguei com a minha esposa, a gente estava entrando, ainda é um lugar de visitação pública, é um lugar aberto, e é uma espécie de bosque na parte superior com aquela vista lindíssima. E com muito arborizado, muitas flores, é um lugar maravilhoso, um lugar de introspecção. Quando eu estava entrando, a gente entrou, tinha uma pequena passagem, você adquiriu o ingresso, a gente olhou para a direita, Iraci, tinha uma porta no fundo, com um vitralzinho, e a gente ficou meio curioso, o que é aquilo ali? A gente se dirigiu para a porta, né? Brasileiro, um pouco folgado, eu diria, a gente se dirigiu, vamos entender o que é aquilo ali. A gente passou pela porta, ela estava aberta, a gente passou. Quando a gente passou, a porta se fechou atrás da gente. Aí um franciscano olhou para a gente, estendeu um livro e fez assim, era uma pequena capela, e eles iam iniciar, naquele momento, uma sessão onde eles iam cantar cantos gregorianos, e depois um franciscano ia fazer uma explicação dos cantos. De volta ao passado, né, meu amor? De volta ao passado. Volta às raízes nesse momento. Ô, Iraci, que coisa maravilhosa que foi. E eles obviamente, estavam cantando em italiano, que não é um idioma que eu domino, mas a beleza da cerimônia... E é isso, porque quando você vai para a sua própria essência, que no fundo é a essência divina em nós, Joana de Ângeles falava nisso, você não tem necessidade de saber nem o idioma, e essas coisas são todas convenções nossas. Acho que você acessa um lugar que é o lugar de Deus em nós. E acho que Francisco, quando subia lá no Eremo del Carmen, ele estava em busca disso. E quando ele acessava isso, ele percebia que nada mais, Iraci, era essencialmente necessário. E a gente não precisava de mais nada. Não precisava de mais nada. E aí a minha leitura, né, quando eu estive no lugar, tem uma estátua, eu saí dessa cerimônia emocionadíssimo. Eu imagino. Uma coisa transformadora. A gente foi visitar de volta o lugar. ao passado. Quem que não se emociona de volta ao passado? Muito bom. E você vai andando e nesse mesmo lugar tinha uma estátua, uma imagem, né, uma escultura, na verdade, de um franciscano deitado. Era Francisco deitado, com as mãos assim, com as perninhas cruzadas, com as sandálias dele, que aliás eu estou usando sandália franciscana por coincidência. Olhando para o teto, não é por coincidência, feliz. não, tô falando, de volta ao passado. E ele olhando para o teto, eu imagino Francisco
né, sem iluminação, sem energia elétrica, naquele momento, naquela noite de céu estrelado, contemplando a natureza e pensando em Deus, pensando em Jesus e se aproximando desse lugar, né? E essa estátua é isso, né? Tem até uma foto em que a gente tirou deitado do lado da estátua dele, assim, ele simplesmente estava contemplando as coisas. Ele encontrava Deus no simples, Iraci. Ele encontrava Deus e a si mesmo no simples. Ele não precisava de muito. Ele não precisava de nada. Exato. Não precisava de nada. Algum tempo depois que eu subi ali, a gente viu, e isso era uma coisa interessante, um grupo de meninos franceses, a gente depois descobriu porque eles estavam sendo conduzidos por um franciscano, vieram da França visitando a Itália, tinha uns banquinhos lá no Erema del Carmen, o frade franciscano sentou com os meninos, provavelmente meninos interessados em entrar na ordem franciscana da França, e eu fui conduzido, né? Eu fui primeiro para o canto gregoriano, uma preparação espiritual. Vi Francisco deitado, aí depois cheguei, isso foi andando, sem planejar. Cheguei, os banquinhos, o frade sentou, os meninos sentaram, aí estou eu, a minha esposa, a gente olhou, vamos sentar aqui também, né? E sentei. Ele conduziu uma missa, uma espécie de pequena celebração a céu aberto, lá no Erema del Carmen, e adivinha o que ele falou? Da passagem de Francisco, retirando a túnica e dando para o... que era o que eu tinha visto na manhã anterior lá na casa episcopal. Então, assim, maravilha. Eu entendo, Iraci, quando eu vejo a vida de Francisco, a simplicidade que ele colocou, a abertura dele para o que é essencial, que Francisco acho que nos ensina duas coisas importantes, sobretudo para a nossa tradição cristã espírita. Primeiro, que a matéria ela é importante, mas ela não é tudo. E a verdadeira caridade de Francisco não foi doar dinheiro, doar roupa, que ele fez isso, doar bens materiais. Ele doava tudo que ele conseguia em doação, ele Tudo. doava. Ele não Tudo. segurava nada assim. Tudo. Era aquela roupa já surrada, gasta, bruída, e era aquilo que ele usava. Doava tudo. Ele não armazenava, a ordem dos franciscanos, na sua essência, não tinha reservas. Eles não guardavam nada, era assim. Eles iam caminhando e pegavam aqui um pão, pegavam ali umas frutinhas, alguém deu umas moedinhas ali, aquele lá me deu uma veste, uma roupa, uma sandália. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 2 horas depois ele encontrava uma senhora necessitada, eles davam tudo, tudo. Mas então eles iam ficar sem nada? E aí a segunda coisa que eu aprendi é, eles acreditavam literalmente que eles tinham em quem confiar, que era Deus. Tem uma cena que é maravilhosa, aliás eu estava ouvindo isso ontem, né, de uma narrativa inclusive de um padre, que Francisco e seu irmão saem do seu convento e vão para um outro convento muito distante. Estava frio, lá é muito frio na Itália. É muito frio. Nevava, e eles chegaram lá, durante um tempo eles estavam já começando a entrar em hipotermia, só com a sua veste, que era muito pouco, eles não tinham um casaco de pelo nem nada disso. Chegaram na porta de um outro convento, e estava nevando muito, e bateram na porta, o frei abriu a porta, olhou, eles não foram reconhecidos. Olha, quem é? Olha, sou Francisco e não sei o quê. Ah, não acredito, fechou. E aí o frade estava com ele e falou, meu Deus do céu, agora nós vamos morrer, de frio aqui fora. E Francisco estava pulando, gritando, feliz. Aí o frei olhou para ele e falou, Francisco, você não entendeu? Ele falou, agora nós estamos realmente, completamente entregues nas mãos de Deus. Então confirmam. Confirmam. Agora sim, agora eu estou completo, agora eu estou... Veja o pensamento de Francisco. Então ele estava completamente entregue, assim, e ele confiava de verdade, ele confiava de verdade na providência divina. Porque era um grupo de um monte de homens andando pela Itália, sem nada, vou morrer de fome em, sei lá, 72 horas, ao tempo que e eles não morreram de fome. É fantástico. Ele tinha um lugar que ele descia, inclusive, né, apertadinho, pequenininho, porque ele era um homem de estatura muito baixa, né? Tinha 1,5 metro. Ele era pequenininho a princípio. Pequenininho. E tinha um lugar que ele ia lá e ele ficava lá ajoelhado, lugar frio pra caramba, porque eu fui também numa época muito fria,
e ficava lá ajoelhado, fazendo penitência e se castigando, porque ele achava ainda que ele era muito impuro. Exatamente. Francisco tinha a visão, né, até pelo passado, naquela encarnação que ele vivenciou, e eventualmente por alguma outra percepção que ele tinha, de que ele não tinha alcançado tudo aquilo que ele deveria em termos de entrega e desprendimento para se aproximar do Cristo e se aproximar de Deus. Então, ele era muito rigoroso e era muito rígido. E ele só era misericordioso com seus irmãos de ordem, porque tinha uma hora que ele percebia que ele estava quase exagerando, aí ele voltava atrás. Aliás, o rigor sempre caracterizou os franciscanos e as clarissas. Tem clarissas muito rigorosas, mas a gente melhor deixar essa história para lá também. O fato é que Francisco, efetivamente, era assim, com ele mesmo e com seus mais próximos, ele era muito firme. Por outro lado, quando a gente visita, existe um lugar lá, próximo também na entrada de Assis, na entrada principal, que hoje é uma igreja, onde a gente, teoricamente, teria havido o encontro de Francisco com Clara. E essa narrativa, para mim, é muito marcante, primeiro pela proximidade que nós temos com Clara de Assis, da nossa casa, e segundo porque Clara também percebe, na visão, naquilo que Francisco funda, a possibilidade da proximidade com Deus e com Cristo na ausência do excesso. Quando ela vai procurar Francisco e pede permissão, na verdade, para entrar na ordem dele, Francisco entra num dilema. E ele está diante, e talvez isso converse um pouco com a nossa ouvinte, uma segunda coisa. Ele praticamente começou a realizar ali, na sua ordem, a certeza de que ele estava no caminho certo. Porque ele tinha um grupo de pessoas que estava desprendido de tudo e estava se aproximando de Deus. Mas nem todas as pessoas poderiam fazer parte daquela ordem. Por exemplo, não poderia ter nenhuma mulher. E ele amava profundamente Clara. É verdade. E Clara, ao se aproximar dele, talvez Francisco tenha olhado para ela e falado assim, meu Deus do céu, eu não consigo incluir todo mundo. Por exemplo, eu não consigo incluir minha amada Clara. E talvez ele deva ter pensado, eu ainda não cheguei ao ponto que Jesus incluía todo mundo. Maria Madalena, Salomé, todas as outras irmãs, Marta e Maria de Lázaro, a mulher pecadora, a mulher samaritana, Jesus não fazia distinção. Não tinha distinção, não. Mas Francisco de Assis não conseguia fazer isso. E aí ele sugere a Clara que ela funde a própria ordem dela. Então, às vezes a gente pode... Talvez a gente possa pensar que a gente precisa fazer alguma coisa muito grandiosa, como a nossa ouvinte falou, ou se dedicar a uma causa muito grande, ou muito nobre, muito transformadora, mas no fundo, eu creio, Iraci, que o recado que Francisco está nos passando e que Clara entendeu, apesar dela ter fundado uma ordem, é que a gente tem que se aproximar de nós mesmos e do simples em nós mesmos. Naquela época, eles só conseguiriam fazer isso fundando uma ordem, mas hoje não. Não, e naquela época não tinha como fundar uma ordem mista. Impossível. Né? Impossível. Nossa, era uma separação total do homem, da mulher, para não ter risco nenhum, enfim. E aí a gente sabe que, como a irmã dela também, a mãe dela foi para a ordem também, mas não poderia estar numa ordem mista, porque não tinha. Não, então, a única forma dela seguir também a vida religiosa era através de uma ordem. Então, quer dizer, ela tinha que fundar essa ordem para ela poder levar esse trabalho dela como ele levou dele, né? Em paralelo ali, os dois juntos. Exatamente. Eu consegui visitar, Iraci, ao lado da catedral, de uma igreja de entrada do lugar onde a gente tem reconhecido pela tradição o lugar onde Clara ficou, na entrada o lugar chamado Casa de Escape. Existe hoje um convento de clarissas. Eu tive a oportunidade de entrar só pela espiritualidade, não consigo explicar isso, porque eu sou do gênero masculino, sou um homem cis, então consegui entrar com a minha esposa. Mas eu estava visitando uma igreja, tinha algumas referências, e aí a gente foi ao lado, tinha aquelas construções típicas de convento, com aquelas portinholas em cima, uma portinha embaixo, e um pequeno interfone. Eu toquei. A minha esposa, obviamente, estava próxima à porta, e eu me afastei olhando para cima. Eu falei, olha, se a freira chegar aqui e me vir, ela vai entender que é um homem, ela não vai, obviamente, nem descer para falar comigo.
Então falei com a minha esposa, eu vou tocar, se eu dar uma olhada. Ela desceu, olhou na janela, fez assim e falou. Falei, bom, ela vai me tacar um ovo, água, alguma coisa, ou ela vai vir aqui. Ela desceu, abriu a porta, olhou para mim, olhou para minha esposa, fez assim. A gente entrou. Ela deixou a gente entrar numa capela, dentro do convento. Olha só. E a gente estava lá falando com ela, e ela tinha uma imagem linda de Jesus atrás, e ela falava com a gente e apontava para a imagem. E ela falava no inglês, arrastado no italiano, look to Jesus! Toda hora falava, olha para Jesus, olha para Jesus. E aí depois ela falou, olha, existe um lugar aqui que a gente tem como tradição, que era o lugar onde Clara dormia. E existia uma porta aqui, que a gente chama de porta de escape. Porque Clara ou tinha uma vida mundana completamente, que ela não queria mais e que Francisco não quis, ou ela se enfurnava dentro de um convento. E os franciscanos e as clarissas eram ordens que tinham um convívio social. E aí a gente vê o exercício da verdadeira caridade. Você não precisa se isolar do mundo, aliás, não deve se isolar para fazer a verdadeira caridade, que não é a caridade material, é o amor, é o perdão, é a misericórdia. Então, Clara, ela estava ali, mas ela não queria ficar ali porque ela queria sair e fundar a ordem das clarissas, caridosas e amáveis aos outros. Ela foge daquele lugar por uma porta dos fundos. E a madre falou para mim assim, eu vou te depois dela ter feito praticamente uma palestra para mim, que eu adorei. Ela falou, eu vou te levar para o lugar na porta dos fundos. Ela levou a gente na porta e falou assim, essa aqui é a porta de escape. Nós temos um símbolo. Quem passa por essa porta, depois nunca mais permanece a mesma pessoa, porque essa porta é transformadora. Então vou convidar você para passar, assim como Clara passou, e eu espero que Jesus, ela falou isso e eu entendi, Jesus faça a verdadeira transformação no seu interior. E a gente saiu por aquela porta. Que lindo. Foi uma cena maravilhosa, eu chorava muito. E a gente entende Clara. No fundo, Iraci, o que ela fez foi a transformação dela mesma. Foi. E a ordem dela nos estimula a fazer, assim como os franciscanos, a fazer, que assim como todo o cristianismo e o espiritismo, a fazer a busca da caridade com aquilo que a gente é. Aliás, a gente tem que começar com a gente mesmo, né, Iraci? Não precisa de nada, de grande coisa, porque você não precisa de bens para fazer a caridade. Você, sabendo ouvir, sabendo oferecer um ombro, sabendo falar uma palavra amiga, acolhedora, uma palavra consoladora, é uma forma de fazer a caridade, né? De ser caridoso com o outro e com você mesmo, porque nesse momento onde você está sendo ouvido para o outro ou falando uma palavra para o outro, seus ouvidos ali estão os primeiros a se ouvindo, a ouvir e aprender com a experiência do outro, né? Exato. Com a dor do outro. Então, vivenciar aquele momento da compaixão, né? Então, a caridade, ela abrange uma imensidão, né? As pessoas pensam em caridade como dar um alimento, dar uma esmola. Não, não é esmola. Esmola não é caridade. Esmola não é caridade. Caridade é outra coisa, tem outro significado muito mais profundo. Eu vou auxiliar para que meu irmão se alimente, para que meu irmão tenha uma vida digna, para que ele sobreviva tanto quanto a mim. É diferente de eu chegar e dar uma esmola, vira as costas e vai embora. Né? Então, é muito importante esse movimento, esse trabalho, e principalmente, né, para a Zilda, né, que é a nossa telespectadora, onde ela está buscando esse movimento de transformação, né? Essa história toda que você está trazendo, da passagem pela porta, é um significado, um simbolismo muito grande, né? É isso. E, Iraci, a gente não consegue fazer a verdadeira caridade, que não é a material, é a caridade espiritual, se a gente não começar pela gente, viu? Eu acredito nisso, porque eu acho que é muito difícil a gente conseguir o que você falou, Iraci, ver num ombro amigo,
num WhatsApp ou um telefonema consolador, na caridade com o vizinho, com aquele parente que está passando por uma fase difícil, com alguém que está internado no hospital, com alguém que está às beiras do suicídio. Essas coisas todas não precisam de muito dinheiro. Você precisa estar disponível e chegar para a pessoa e falar, olha, conta comigo, vem aqui, me ouve. Eu acho que Clara e Francisco mostraram para a gente que, na verdade, eles definitivamente não tinham nada, mas eles tinham tudo. E é nesse tudo, sem nada, que eles criaram as ordens que estão aí até hoje e que eles mostraram para a gente, é o que você falou, que o verdadeiro espírito do Cristo, que também não tinha nada, é o espírito do amor, é o espírito do perdão, é o espírito da fraternidade. E eu acho que isso nos revigora, viu? Assim, nos aproxima dele, de Jesus, e nos aproxima de Deus. Andando por Assis, a gente percebe uma cidade muito tranquila, geralmente um clima muito, pelo menos é a minha leitura de lá, né? Um clima muito suave, uma cidade mais calma. Até, eu fui a Roma também. Roma é uma agitação, Assis não é assim. Mas não sei, eu tive a percepção de que Assis, ela exala, ela transpira serenidade. E que coisa melhor, eu acho que todo mundo anseia viver num lugar assim, de paz. E aquilo fica no alto. Sabe aquela sensação? Eu estou mais perto de Deus, estou bem alto, estou mais perto de Deus. Tipo assim, levanta a mão que ele segura. Exatamente, é maravilhoso. Eu vi você falar da caridade agora, minha cabeça automaticamente foi para o Sermão da Montanha de Jesus, onde ele sobe no Monte das Bem-aventuranças, ele que não tinha nada, falando para quem não tinha nada, e fala, felizes os que sofrem, porque serão consolados, felizes os que choram, felizes os humildes, os pacificadores. Então, o Sermão da Montanha é um discurso de quem não tem nada, para quem não tem nada, e esses teriam tudo. Eu acho, viu, Zilda, né, que eu e o Iraci estamos construindo aqui, que você não precisa fundar grandes coisas, você precisa ficar em paz consigo mesmo e arrumar um jeito de fazer o bem, de ser útil para todos aqueles que estão ao seu redor. Que eu acho que isso vai preencher a vida de amor, de esperança, de carinho, de misericórdia, de perdão, de paixão. E acho que é isso que ela está buscando, é isso que ela deveria ter. Esse fundar, eu acho que deve ser dentro dela mesma. É isso. Né? Não é fora, não é nada disso. É fundar dentro dela mesma uma instituição caritativa de amor ao próximo e, a partir disso, ela sair semear, e para isso não precisa ficar na dependência de ser alimentado por outras pessoas. Ao contrário, ela pode fazer tantos movimentos que é para levar esse socorro, né? Que é para levar esse alento, e é aquilo que a gente está falando, saber ouvir, saber falar. Em alguns momentos a gente sabe que é muito difícil, né? É muito. Mas quando a gente se abre, né, Iraci, a espiritualidade, obviamente, sempre nos ajuda. Quando a gente se torna verdadeiro discípulo de Jesus, eu acho o seguinte, que ele usa a gente da maneira que ele usou seus discípulos desde lá do primeiro século, aqueles homens simples e humildes, que conheciam muito pouco intelectualizados e instruídos, mas que produziram os textos que a gente está até hoje aqui. A gente estava agora estudando o Evangelho de João aqui embaixo, e que maravilha, né? Então, acho que a gente tem a oportunidade, se a gente de fato se despir da matéria, né, no sentido da gente não se preocupar em ter muito ou ser muito, e a gente se fazer mínimo igual Francisco, mas deixar que quem se faça grande em nós seja Jesus, e a gente tem que se apropriar dos textos e ler. Daqui a pouco a gente está falando por ele, em nome dele, para ele, aí a gente consegue muita coisa. Com certeza. Fabrício, em uma palavra, uma reconstrução para a nossa querida Zilda. Confiança e funde uma instituição em si mesma. Maravilha, é isso aí. A emoção dela é a construção desse templo que ela precisa construir. Exatamente. É isso aí. Fabrício, muito obrigada pela sua presença em nosso programa novamente. É uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer estar contigo.
Então, Zilda, após todas essas explicações, todos esses conhecimentos que o nosso querido Fabrício trouxe, esclarecendo sobre a Ordem de São Francisco, de Francisco de Assis, enfim, toda essa história que nos emociona muito, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a sociedade contemporânea vivencia uma grande crise de valores ético-morais, onde o ter sempre foi exaltado e o ser cada vez mais postergado. O egoísmo e o individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo, valorizando-se mais e mais o culto ao prazer e à satisfação imediata dos desejos. Tá aí. Ela vem trazendo muito esclarecimento mesmo. Hoje nós buscamos mais o ser, temos que buscar mais o ser. E esse despertar que acontece, né, na nossa vida em determinado momento, onde a gente busca a espiritualidade, onde a gente busca essa transformação, onde a gente quer preencher um vazio que começa a aparecer dentro da gente, é o momento do encontro com Deus, o encontro com a espiritualidade, nosso encontro com Jesus. Esse é o momento que a gente abre o coração e auxilia aqueles que estão ao nosso lado. Não precisa fundar um centro espírita, fundar uma ordem, não precisa nada disso, é tão simples. Tantos locais já foram fundados e estão aí praticando o amor e a caridade. Então, eu convido você, venha fazer parte desse trabalho aqui. TV Mundo Maior, com certeza tem um grande trabalho, onde você pode também participar, onde você pode se integrar, onde você pode se entregar também ao movimento caritativo, a dar o ouvido àquele que está precisando de falar, de desabafar, de desafogar um pouquinho o seu coração, de tirar aquela dor, ajudar a aliviar a dor, né? Aliviar o peso que a pessoa carrega. Saber ouvir é extremamente importante, não é todo mundo que sabe ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente não fica cortando a pessoa, atropelando a pessoa, não deixando a pessoa falar. Não. Nós deixamos a pessoa falar. Olhamos nos olhos da pessoa. Deixamos ela externar a sua emoção. Demonstramos através do movimento da nossa cabeça, o movimento do nosso corpo, que estamos acolhendo ela no que ela está falando. E muitas vezes a gente nem precisa dizer nada, basta ouvir, que a gente já alivia muitas dores. Então, construa dentro de você essa ordem de amor, o auto-amor e esse trabalho com o próximo mais próximo, aquele que está no supermercado, aquele que está no caixa do supermercado, na rua, na farmácia, nas esquinas, enfim, o próximo mais próximo. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, envie a sua mensagem pelo WhatsApp e não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem muitos temas super interessantes e que com certeza vai ajudar você a reconstruir também a sua história. Então é isso aí, para que você tenha uma semana de muita paz, de muita luz. Aqui eu deixo um beijinho super mega carinhoso.